você costuma se sentir desmotivado para seguir com a sua rotina de estudos, seja na faculdade ou na escola, continua assistindo esse vídeo porque eu vou te contar o segredo por trás de tudo isso. Oi gente, para quem não me conhece, meu nome é Renata Mello e esse daqui é o meu canal. No Study Vlog de hoje, eu vou estar conversando com vocês sobre como ter mais motivação nos estudos. Hoje é sexta-feira e geralmente dia de sexta eu tenho aula de teoria evolucionista pela manhã, mas o professor cancelou a aula porque estava tendo uma paralisação na universidade. Só que eu só descobri isso hoje de manhã, porque quando ele mandou o e-mail ontem, eu já estava dormindo. Então, como eu já tinha acordado cedo, eu aproveitei para estudar os assuntos da matéria e também assisti uns vídeos que ele tinha passado sobre os assuntos da aula. Assim eu também não acumulo os textos, os conteúdos. A primeira coisa que eu fiz foi escolher o ambiente que eu ia estudar. Geralmente eu estudo no meu quarto porque é mais confortável, só que como ainda era muito cedo, o meu quarto estava escuro, então estava bem propício para eu voltar para minha cama. Por isso eu resolvi estudar na sala. Para quem não sabe, eu estudo psicologia na UFBA e uma das matérias que eu tô cursando esse semestre é neurociências. Ontem eu estava lendo um dos artigos sobre a relação da dopamina com a motivação. Eu achei muito interessante, por isso eu quis bater esse papo com vocês sobre dopamina hoje. A gente começar a falar sobre dopamina, imagine a seguinte situação. Você tá comendo a sua sobremesa favorita com a pessoa que você mais gosta no mundo, no seu lugar favorito. Se só de pensar nisso você ficou mais animado, provavelmente essa ideia provocou uma descarga de dopamina em você. Para quem não sabe, a dopamina é um neurotransmissor. Ela está relacionada com diversas funções do nosso cérebro, como, por exemplo, o nosso sistema de recompensa, o controle de movimento do nosso corpo e diversas outras funções. Ela é bastante liberada no nosso cérebro quando a gente atinge metas ou quando a gente realiza atividades que dão uma sensação de gratificação. E é justamente essa sensação de recompensa que ela gera na gente que acaba nos motivando a repetir certos comportamentos positivos e também buscar novos desafios. Ou seja, quando a gente se sente motivado para estudar, é porque a gente teve uma liberação de dopamina no nosso cérebro. Isso ocorre porque a gente teve consciência de qual vai ser a recompensa que a gente vai ter se a gente se esforçar estudando. Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência, a dopamina é liberada no nosso cérebro e acaba sendo um motivador, uma espécie de empurrão para que a gente sente na cadeira e consiga terminar a nossa sessão de estudos. E uma outra coisa muito interessante é que essa recompensa ela não precisa ser algo grandioso ou um objetivo distante. Pode ser uma pequena recompensa, como por exemplo, a sensação de prazer que eu vou ter quando eu finalizar o resumo desse texto que eu estou fazendo. Isso vai me gerar uma sensação de prazer e vai fazer com que eu me motive para continuar estudando e me esforçando. Então, disso tudo que eu falei para você, a mensagem principal é: você precisa ter em mente de que forma você está sendo recompensado pelo seu esforço de estudar. Seja uma recompensa próxima, como a aprovação na matéria que você está estudando, ou passar em um concurso, que é algo que geralmente exige mais tempo. Essa é a virada de chave, porque se você entende isso, você pode começar a adotar pequenas estratégias, hábitos que vão te dar pequenos prazeres imediatos. Porque muitas vezes o que acontece é que os nossos objetivos estão muito distantes e a gente se vê muito longe de alcançar eles. Ou seja, a gente vê que a nossa recompensa vai demorar muito. Então, se eu sei que se eu ler e resumir esse texto é algo que vai me dar uma sensação de gratificação, eu posso incorporar isso nos meus estudos, sabendo que eu vou ter uma recompensa. Se eu sei que fazer um resumo bonitinho e organizado, que não é o meu caso, como vocês estão vendo aí, o máximo que eu faço é colocar os tópicos, é algo que vai me gerar uma sensação de prazer e gratificação, eu posso incorporar isso sempre nos meus estudos também. Então, assim, ter esse autoconhecimento sobre você mesmo é muito importante porque vai te ajudar a incorporar esses pequenos hábitos estratégicos na sua rotina. Então, caso você ainda não tenha esse autoconhecimento, você pode começar a analisar quais são as atividades relacionadas aos seus estudos que te geram essa sensação, para que quando você veja a oportunidade de sentir isso, seu cérebro libere a dopamina e te motive a realizar essa atividade. Sim, eu sei, eu falei muito sobre dopamina, mas é porque eu tô apaixonada por esses assuntos e eu estudei sobre isso recentemente, ontem, então fica aquele ânimo, aquela vontade de compartilhar sobre isso e também porque eu acho válido a gente aproveitar todos esses ensinamentos, todas essas estratégias no nosso dia a dia para nos motivar nos estudos. Mas voltando ao meu study vlog, eu dei uma pausa para poder fazer um café gelado por conta do calor. E aí eu faço o café, boto um pouquinho de leite e coloco também umas pedrinhas de gelo, porque vai mantendo ele gelado.
Uma das coisas que me ajuda bastante a manter o meu ritmo de estudos e também não acumular as matérias é estabelecer um horário que eu vou estudar cada assunto de cada matéria. Antes eu só colocava as pendências, as coisas que eu tinha para fazer, mas eu não estabelecia o horário, nem o dia que eu ia estudar ou realizar determinada tarefa. Isso fazia com que, na hora da procrastinação, atordoada, cheia de coisas para fazer, eu acabava fazendo uma tarefa ou estudando um assunto que estava distante ainda do prazo de entregar ou do dia da aula. Então hoje eu tiro um dia da semana em que eu vou anotar todas essas pendências e também vou escolher um horário para realizar cada uma delas de acordo com a ordem de prioridade do que vem primeiro de fato. E o segundo ponto, que tem muito a ver com o primeiro, é você ser realista sobre o que você precisa de fato estudar. Quando eu comecei logo a faculdade, o curso de psicologia faz você se encantar, principalmente nos semestres iniciais, porque você estuda sobre várias abordagens, vários assuntos, então você sente vontade de sair comprando todos os livros e sempre fica aquela sensação de que você tá atrasado, de que você precisa estudar mais coisas, de que tem assuntos que você ainda não sabe. E é óbvio, isso é bem comum. Acho que, na verdade, em todos os cursos, né? Não só em psicologia. Eu falo porque é a minha vivência. Mas, enfim, eu me deparei com essa situação de querer comprar vários livros, de querer estudar tudo e sempre me sentia atrasada nos assuntos. E eu percebi que, é uma corrida que nunca vai acabar, que eu sempre vou estar com essa sensação. Então, o que eu preciso fazer é dar o meu melhor naquelas matérias que eu peguei naquele semestre. Claro, eu posso estudar e devo estudar outros conteúdos por fora, só que não ficar me apegando ao que eu estou deixando de estudar, e sim ao que eu estou estudando no momento. Isso nos leva a outro ponto, que é a questão da comparação no ambiente acadêmico. Na minha primeira graduação, eu precisava trabalhar e estudar, e aí essa sensação de se sentir atrasado, de não dar conta das coisas, era mais frequente ainda. E aí, caso você esteja se sentindo assim, tenha em mente o quão injusto você está sendo com você mesma, porque cada um vai ter um ritmo de aprendizagem, mas não só isso, a gente tem realidades diferentes. Então, às vezes, o seu colega tem bem mais tempo para estudar do que você. Então, é injusto você se comparar com ele, você tem que se comparar com você mesma, dar o seu melhor, tentar dar o seu máximo, mas não se cobrar o tempo todo para conseguir dar conta de tudo e se comparar com o outro. E uma outra questão é com relação aos perfis que a gente começa a seguir nas redes sociais e também aqui no YouTube. Então a gente utiliza isso como um meio de nos motivar, a gente começa a seguir vários perfis que compartilham, né, sua rotina como estudante, e eu acho isso massa, eu acho isso muito válido, mas até certo ponto. Até o ponto em que não gera comparação, até o ponto em que isso não te causa ansiedade, que não te deixa com essa sensação de que tá atrasado, de que qualquer momento de descanso seu vira um motivo para você se cobrar porque você deveria estar produzindo, porque você abre a rede social e você vê que fulano está 24 horas estudando, então isso se torna algo que não é saudável, né? Então eu acho que é importante também a gente não se sobrecarregar com esses perfis, sabe? Não seguir 1000 perfis de estudos. Ou você seguir, mas você saber sempre fazer esse filtro, né? De analisar qual a influência daquela pessoa sobre seus sentimentos, suas emoções, como você se sente depois de consumir determinado conteúdo. E isso, às vezes, acaba acontecendo sem a gente nem perceber. A gente fica na rolagem infinita ali do Instagram e nem se toca do como aquilo tá nos tocando, né? Fazer pequenas pausas ao longo das sessões, né, de estudos é uma das coisas que me ajuda bastante a me manter concentrada. Geralmente eu utilizo o método Pomodoro, que é uma forma de você gerenciar o seu tempo. Então eu fico 20 minutos concentrada, dou uma pausa de 5 minutos, depois volto, enfim, isso faz com que eu não fique sobrecarregada, né? E quando eu tô nesse momento de intervalo, eu tento fazer coisas que não tem nada a ver com os estudos e tento ao máximo evitar ficar no celular para não me sobrecarregar mais ainda. Então eu vou fazer um lanche, eu paro, vou respirar um pouco, brinco um pouquinho com o meu gato, pego uma água, enfim, essas pequenas coisas que não exigem muito que você fique pensando, raciocinando.
leitura e também fiz o resumo do texto e parti para assistir uma aula que o professor tinha indicado que se tratava também do mesmo assunto. É uma coisa que você pode fazer e que eu sinto que me ajuda bastante, que é procurar formas diferentes de aprender o mesmo conteúdo. Então, não ficar só lendo artigos sobre determinado assunto, mas assistir uma videoaula, procurar um podcast. Enfim, você pode buscar meios de diversificar a aprendizagem daquele conteúdo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se sim, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E também eu te peço que coloque nos comentários um feedback sobre esse vídeo e sugestões, de gravações para os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo!